Bem, meus irmãos e irmãs, que a paz seja com todos. No nosso tema de hoje, eu quero tratar com os irmãos sobre por onde começar a vida espiritual, como não desfalecer, como não perder o foco, como não enfraquecer na caminhada, não cair, como se manter firme nos estudos e prosseguir, né? Porque começar, muita gente começa. São dúvidas de vocês que eu também tive em outro tempo. Por onde eu começo? E, e se eu cair, se eu fraquejar? O que é que eu faço? Não tem ninguém que me ajude, que me ensine. E como é que eu mudo a minha vida espiritual? Como é que eu pauto ela com a palavra? Como é que eu deixo de ser aquele crente frio para ser um crente forte no espírito, mas um crente que não cai, que não peca, que não desvia, que começa e termina. Então, se você está nesse embate aí, de começa as coisas bem, naquela euforia toda, naquele fogo todo, e aí orando, jejuando, consagrando, lendo muita Bíblia, de repente você começa a relaxar, a perder o foco. Então, esta aula é para você, tá bom? O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é o seguinte: o que é a vida espiritual? Você sabe que temos a vida carnal, uma vida que precisa ser alimentada com comida, com alimentos e elementos, né? A água, por exemplo, que é um elemento, e os alimentos, para que deixe a pessoa nutrido, para que não morra. A verdade é essa, para que não morra, porque todos nós estamos indo para a tumba. Se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção. Você para 4, 5 dias sem comer, você morre. Se você passa mais de uma semana sem tomar água, você também empacota. Então nós estamos descendo a pirambeira. Nossa vida está pautada para morrer. Nós vamos embora. E aquele que pensa diferente tá ruim, porque vai acontecer isso. Nós vamos embora, nós vamos morrer. Mas a questão é que a morte que está proposta para nós, que foi ganha por Cristo na cruz do Calvário, a nossa vida é eterna. Nós não precisamos nos preocupar com este corpo que vai cair aí no chão e tal, e aquela coisa. Mas nós precisamos nos preocupar com o seguinte: enquanto este corpo nosso não tomba, não morre, não cai, o que é que nós devemos fazer para que nos mantenha firme na fé, mantenhamos nós com o alvo em Cristo Jesus? O que é que nós devemos fazer? O que é que nós podemos fazer para que isso aconteça? Então, esse é o ponto principal. O que é que eu devo fazer para me manter firme e forte com Cristo, sem eu precisar ficar caindo o tempo todo, nem me machucando o tempo todo e nem desviar da fé? Então, este é o tema da nossa aula. Bom, a primeira coisa é entender a vida espiritual como sendo igual a que nós temos na carne, mas com um olhar diferente. Porque a nossa vida espiritual, ela diferencia-se da carne na atenção. Porque a nossa carne, ela geme. Você não programa a hora da fome, a fome vem. Você não programa a hora da sede, a sede vem. Mas a vida espiritual é diferente, você pode antecipar. Você pode antecipar. O que é que acontece? Você precisa fazer um estoque muito grande de alimento espiritual. Esse é o primeiro ponto. Estocar. Você não pode orar ou ler a Bíblia somente quando você vai ter uma oportunidade na igreja. Você não pode orar ou ler a Bíblia, preste atenção no que eu vou lhe dizer, que talvez ninguém nunca tenha dito, mas eu estou dizendo. Vá por mim. Vá por mim, escuta o que eu estou lhe dizendo. Você não pode orar só quando dá vontade de orar. Você não pode ler a Bíblia quando lhe dá vontade de ler a Bíblia.
é aqui que começa a sua queda. E eu vou lhe dizer por que é que você está fraco agora. Por isto. Porque você está esperando um momento em que lhe dê vontade de fazer aquilo. E quando não lhe dá vontade, sabe o que é que você disse? Meu Deus, o que está acontecendo comigo que eu não tenho vontade de orar? Meu filho, a vontade de orar não parte de Deus. A vontade de orar não parte do Espírito Santo, não parte de Jesus, não parte da Bíblia, parte de você. O problema é que você entende por vontade. É aquela hora que o coração queima para você ler a Bíblia. Normalmente quando esse coração seu queima para ler a Bíblia, ou queima para orar, é porque tem um objetivo por trás. Ou quando você vai dar uma saudação, ou quando você vai para um culto, ou quando você vai... Enfim. E aqui está o erro da igreja brasileira. O erro da igreja brasileira está aqui, neste ponto aqui. É o estudar, o orar, o ler a Bíblia no sentido farisaico. No sentido de fariseu. Sabe? A oração e a palavra hoje está pautada no sentido farisaico da coisa. Não tem nada errado com o fariseu. O fariseu é um homem da lei, um zeloso, aquela coisa toda. Só que o que ele faz não condiz com que a chamada dele veio para ele. E é essa aqui a questão. Por quê? Porque se eles não forem se apresentar, eles não buscam o conhecimento. Porque ele acha que o conhecimento ele tem que apresentar para alguém. Tá certo? E nesse sentido você pode estar se tornando apenas um fariseu. Apenas mais um na multidão. Então, quando é que o fariseu dá esmola? Quando todo mundo está vendo. Porque a esmola dele é para ser aplaudida. Que é o texto de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. E neste ponto da história, a pessoa vai vivendo uma vida de engano. Não vou falar o nome religioso, não vou gastar esse nome religioso, não tem nada a ver. Apenas um religioso. Você não sabe o que é religioso, então saia fora. Não converse sobre isso. Se torna uma pessoa costumeira. Não é religioso, tá? Religioso, a palavra religião tem outro sentido. Eu vou explicar para vocês depois disso aí. Vocês não saírem para aí e falar, fulano se tornou só um religioso. Nós não podemos nos tornar um religioso. Meu filho, o objetivo da morte de Cristo na cruz foi nos tornar religioso. Mas não sabe o significado da palavra religião, religar. Então fica falando um monte de abóbora por aí. Esta aula aqui muita gente vai apanhar, mas vai apanhar com gosto. Cacete mesmo. Tá bom? E é bom porque a gente apanha e não relaxa, né? Então, o ponto é esse aqui. Não se tornar mais um fariseu no meio da congregação. Porque o fariseu é quem faz isto. Veja Mateus capítulo 6. No versículo de número 4. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você já leu isso aqui ou não tem na sua Bíblia? E esse dar esmolas não é só aquela esmola ali, aquela moeda, aquele dinheiro ali. É tudo que você faz, tudo que você se apresenta diante de alguém é dar esmolas. Tá certo? Tudo que você se apresenta, você faz por sem fim lucrativo, é uma esmola que você está dando. E quando orares, não é se orares, é quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto,
E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Os gentios. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Você está entendendo? Não, né? E vou lhe explicar como começa a vida espiritual de um crente. Um crente em Deus. Um crente em Deus, ele não pode fazer as coisas somente quando lhe convém, ou quando vai se apresentar diante dos homens, ou quando ele vai ter uma oportunidade, ou quando ele tem um objetivo. Tá entendendo? Essa questão de quando você chega na igreja, as pessoas dizem assim, ó, quem veio aqui com um propósito? E diga, eu não vim com propósito nenhum. Não, irmão, mas você tem que vir aqui com propósito. Não, eu não tenho que vir aqui com propósito nenhum. Esta palavra, propósito, que as pessoas têm, é o seguinte: quem veio aqui com um pedido, quem trouxe o seu pedido ao Senhor, o garçom Jesus está aqui esperando para dar a sua vitória. Tem um anjo aqui com a bandeja na mão te esperando. Não tem nada daquilo ali, irmão. Não tem por quê? Porque culto não é lugar de receber. Culto é lugar de entregar. Tá certo? Então não é um propósito naquilo ali. É um plano de salvação. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Talvez você nunca tenha escutado. Você vai escutar agora, em nome de Jesus. O que você faz durante todo o seu dia, da hora que você acorda até a hora que você deita e dorme, você está fazendo aquilo porque aquilo faz parte do plano de salvação que Deus colocou através da sua graça em sua vida. Vou explicar melhor. Quando você acorda de manhã, que você vai trabalhar, que você almoça, que você conversa com os colegas de trabalho, que você termina o trabalho, você vem para casa, você toma banho, você vai para o culto, você arruma os filhos, você dá comida ao marido, o marido sai para trabalhar, se for o homem trabalha, as dívidas, as contas, a casa, os filhos, o trabalho, a faculdade, o estudo, isso é você. E isso faz parte do plano de Deus na sua vida. E você precisa entender esse plano de salvação. Quando você entende que o que você está fazendo, passando e vivendo agora faz parte do plano da salvação na sua vida, você reclama menos. Você passa a se encaixar e perceber que o plano da salvação sobre a sua vida inclui trabalho, família, igreja. E aquele culto é somente uma parte. Aquele culto, aquele momento é somente uma parte do dia que você se entrega a Deus. Você tem que se entregar a Deus no trabalho, meu irmão. O trabalho que você faz bem feito é uma entrega que você está fazendo para Deus. Mesmo que o patrão não peste, que não fala nada, que ninguém lhe dê valor, você não está fazendo para eles. Eles acham que você está fazendo para eles, mas você está fazendo para eles como se fosse para Deus. Você lembra do que o apóstolo Paulo explica para os servos? Fazer para os homens como se fosse para o Senhor. Ele explica isso. Ele repete em Efésios 5. João repete isso. Os apóstolos repetiam isso o tempo todo, irmão. Então, esse plano da salvação é maior do que qualquer propósito que se possa colocar. Então, quando você vai para um culto, você não vai com propósito de... eu vim hoje com propósito de adorar. Sim. De adorar como? Por quê? Adorar agora? Durante o seu dia não foi uma adoração ao Senhor. Entendi. Você separa um momento do dia para adorar a Deus. Está explicada a sua fraqueza espiritual, filho de Jesus. Está explicado porque tudo que você começa, você não termina.
Porque você não faz as coisas como se aquelas coisas já fizessem parte do plano de salvação em sua vida. Você acha que o plano de salvação em sua vida inclui 2 horas de culto apenas. Você acha que o plano que Deus tem em sua vida é aquele propósito na igreja. Há um propósito. Você veio com um propósito. Quem veio com um propósito de adorar? Todo mundo veio aqui com um propósito. Não, meu irmão, não vim aqui com um propósito, não. Eu sou um propósito. Eu, a pessoa, não é o Souza da Silva, eu. Tudo a minha vida é um propósito dentro do plano da salvação. Você tem que ser o propósito. Tá certo? Aqui entra a questão, por exemplo, até da revista da Escola Bíblica dessa semana, que eu sei que muito pouca gente vai pontuar isto, mas eu já estou pontuando para vocês aqui. Aqui está a questão de entregar-se. Entregar-se. Por exemplo, quando você lê Gênesis, da queda do homem, depois da queda do homem, os filhos que lhe nascem, veja que Deus começa a receber as pessoas como oferta e depois ele recebe as coisas que lhe são trazidas para que aquilo seja para louvor. Quer dizer, um momento de gratidão, momento de louvor. Veja que quando Caim decide fundar o momento do ofertório, que é Caim que inventa o ofertório, ele oferta primeiro antes de Abel. E ele vem como oferta. E ele oferta daquilo que vem da terra, daquilo que ele produz. E ele traz a sua oferta diante de Deus. E veja, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Você nunca leu isso, né? Você não lê a Bíblia não, irmão? Pois você vai ler agora. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Não tem nada errado com a oferta de Caim, tá bom? Não tem nada podre, não tem nada ruim. O podre é ele, o que tem algo de errado nele. Que também a Bíblia não deixa claro, mas Deus sabe que tem alguma coisa de errado nele. Mas como é um culto, é um momento em que ele vai se apresentar diante de Deus. Aí entra a questão do propósito, porque ele vem trazer. O propósito, entre aspas, dele é trazer uma coisa para Deus. Trazer uma oferta para Deus. E o que é que ele traz? Ele traz do fruto da terra. Trouxe como oferta. Trouxe uma oferta ao Senhor. Está aí na sua tela. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, presta atenção, e para a sua oferta. Não diz que atentou para a oferta de Abel. Primeiro para a pessoa, recebida a pessoa. Abel foi recebido. E, consequentemente, se Abel foi recebido, o que ele traz, o que vem com ele também será recebido. No versículo 5 diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Veja, rejeitou primeiro a pessoa de Caim e, consequentemente, a sua oferta. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E aí, o restante da história, eu espero que os irmãos conheçam. Então, veja, a vida da pessoa não é feita de propósito naqueles momentos que ele quer. Então, o problema está aí. A pessoa vai ler a Bíblia, assim, qual é o objetivo de eu ler a Bíblia? Não precisa ter objetivo, filho de Jesus. Tá entendendo? Louvor, entrega, gratidão, amor. Precisa ter propósito em amor? Eu tenho que ter um propósito para amar? Não. Então você está apegado muito à motivação.
Que hoje usa muito essa palavra, né? Motivacional. Quer dizer, preciso de um motivo para fazer uma coisa. Você não precisa de motivo para fazer isso. Você não precisa de um motivo para orar. Você não precisa de um motivo para ler a Bíblia. Você não precisa de um motivo para jejuar. Você não precisa de um motivo. Não, você não precisa de motivo nenhum. É sua obrigação. Tá certo? Se você quiser usar isso como motivo, como motivacional, use. É obrigação sua fazer. Irmão Noel, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu não estou entendendo nada. E quem lhe prometeu que você ia entender? Quem lhe prometeu? Ninguém lhe prometeu. Ninguém lhe prometeu nada disso. Quem lhe prometeu mentiu. Por quê? Porque Deus, a pessoa de Deus se revela para quem Ele quer se revelar. E a Escritura Sagrada, Ele ilumina quem quer iluminar. Então você como pessoa tem que ter humildade para se aproximar de Deus e pedir a Deus para que Deus esclareça as Escrituras para você, para que todos os seus dias sejam iluminados e você seja uma oferta agradável a Deus. E não viva somente de propósito naquele momento do culto. Que quando a pessoa está lá assim, quem veio para adorar? Meu irmão, e o que que a pessoa está fazendo ali? Você está entendendo? Isso é uma coisa que me mata no coração, é quando a pessoa diz assim, dê glória a Deus. Tipo, rapaz, mas precisa pedir para dar glória a Deus? Está entendendo a lógica? Um crente que é o crente pentecostal, crente que entende o Pentecoste, que entende o que foi o momento do dia de Pentecoste, que entende, que compreende, que sabe que da atuação do Espírito Santo na terra, precisa escutar alguém lá dentro dizendo dê glória a Deus? Não, por quê? Porque ele é a coroa da criação. Ele é a própria glorificação em pessoa. Não aquele momento em que ele abre a boca e diz glória a Deus. Não, a glória de Deus está sobre ele. Ele está rodeado da glória de Deus. Então, durante o dia, quando ele acorda, quando ele está com os filhos, quando ele está com a esposa, quando ele está no ambiente de trabalho, quando ele passa pelas tentações, quando ele está sozinho, quando ele está... Tudo que ele está fazendo é um compêndio da glória de Deus. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Então ele é o próprio propósito. Quando ele se apresenta diante de Deus, Deus não vê primeiro a oferta que ele traz, o glória a Deus, o aleluia, o não sei o que, o cantar, o pregar, o rodar, o sapatear, o fazer. Não, não, não. Deus olha primeiro para ele. Ele. E ele faz como fez com Jesus lá. Na hora que Jesus é batizado. Este é o meu filho amado. Esse daí é que minha alma tem prazer, minha alma tem alegria nele. Eu espero que vocês estejam compreendendo a palavra do Senhor. Então, surge daí o motivo pelo qual muitas pessoas estão, multidões estão descendo na fé ladeira abaixo, porque estão buscando um objetivo para ler a Bíblia, para orar e para jejuar. Principalmente quem prega. Tem gente que só lê a Bíblia quando vai pregar. Digo, ô infeliz, tu não tem reverência nenhuma à palavra. Por quê? Porque você vai dizer o que pro povo lá, hein? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É isso? Você tá entendendo? Outro sim, de vez em quando a pessoa me diz assim, irmão, me indica um livro para ler. Aí eu pergunto, você já leu a Bíblia toda? Não, então tá aí. Você não leu a Bíblia toda e quer outro livro? Você não começou nem pela base ainda, já quer outro? Qual outro? Você tem 66 para você passar uma vida neles. Já terminou? Já concluiu? Já tem sua mente formada espiritualmente? Tá pronto para ir para o mundo secular? Mas porque... Então, volta para lá, meu irmão. Volta para a fonte. Então, meus irmãos, o ponto principal é esse. Não tem objetivo nenhum. Não é para ter meta, não é para ter objetivo. É para você ir lá e fazer.
Para hoje tudo que você está fazendo. Lá vai um exercício. Para o que você está fazendo. Pega aquele bendito caderno que eu todo dia falo aqui. Aquela bendita caneta que você tem. Ou, sei lá, se você usa o Google Docs no celular. O bloco de notas, o que quer que seja. E faça o cronograma que eu vou passar para você aqui agora, na sua tela. Em nome de Jesus, presta atenção. Como é que você vai fazer para... Irmão Noel, professor, como é que eu faço para colocar a minha vida espiritual em ordem? Você vai aprender agora. Agora você vai lá e não faça não. Você vai e não faça não, que aí agora já está nas suas mãos. Mas eu vou lhe dar, não é uma dica, eu vou lhe dar um puxão de orelha. Isso você já devia estar fazendo há muito tempo. Tá certo? Eu vou lhe dar um cronograma. Como você manter a sua vida espiritual acesa. Meu irmão, se você fizer isso aqui. Agora eu vou dar uma daqueles povo que fica na internet aí. Se você fizer isso aqui, eu lhe garanto que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Se você é cheio, você vai andar transbordando. Certo? Vamos ver se você vai fazer mesmo. Vai ficar se escorando, encebando aí. Tem uma tuia de gente, um tufo de gente aí que pede as dicas, a pessoa dá a dica e no outro dia porque esmureci de novo. Falta de vergonha na cara. Porque quando você tá no trabalho lá, o seu patrão fica o tempo todo, ó, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Dentro de pouco tempo você tá bonzinho. Quando ele ameaça de botar pra fora, você tá... Rapidinho você melhora. Mas quando é para as coisas de Deus, tem sempre um bloqueio, uma coisa. E aí bota a culpa no diabo. Não, não, é relaxamento mesmo. O diabo não vai investir em gente relaxado não, irmão. Você acha que o diabo vai gastar, sabe, forças espirituais para negativar a fé de um derrotado, de um caído, de um relaxado? Não vai, irmão. Para o diabo investir na vida de alguém, ele tem que no mínimo ser um Pedro que está cheio do poder do Espírito Santo, pregando, ganhando alma, expulsando demônio, levantando defunto, para ele chegar até Jesus e dizer, posso ir andar? Você acha que ele já está pronto para passar na peneira? Aí Jesus disse, não mexe com ele não. E ele chama Pedro e diz, Pedro, o diabo esteve aqui e me pediu, mas eu não vou deixar porque você não está pronto. Está entendendo? Nem para ser investido pelo inimigo, você tá pronto ainda, irmão. Tá bom? Nem para as trevas virem para cima de você, você tá pronto ainda. Então, te cuida, meu irmão. Corre o quanto antes e vai fazer o exercício que eu vou dar para você aqui agora. Pronto, então, veja, tá na sua tela aí. Se você quiser printar depois, printar a tela aí, fica à vontade. Se você estiver assistindo pelo celular, ou se estiver assistindo pela TV, tira uma foto, né? Mas isso aqui vai ficar gravado, você pode repetir quantas vezes quiser. Pronto. Então, aqui está um esquema simples para quem quer começar uma vida espiritual com o pé direito, tá? Não é nada exorbitante aqui, olha. Na segunda-feira, né? Espero que você tá enxergando aí, tá vendo direito? Tá mesmo? Vamos lá. Na segunda-feira, você vai fazer um jejum de 3 horas. Presta atenção o que é jejum. Manoel, o que é um jejum? Se não lhe explicaram isso, você vai aprender e vai explicar para os outros. Um jejum é a descontaminação do corpo. Você se contaminou. Você passa a semana toda se impregnando de coisas ruins, recebendo cargas e descargas espirituais, carnais, materiais, físicas, escutando o que não era para escutar, vendo o que não era para ver, enfim. Mesmo quando você não quer, não tem jeito, né? Aí me dizer que quando você está passando por um lugar, você não está escutando uma coisa que você não quer. Pronto. Tudo aquilo ali influencia a sua vida espiritual. As setas que vêm, as investidas que vêm, as palavras que dizem, tudo isso vai colocando em seu balde, né, na sua taça espiritual, até ela ficar cheia. E aí o que você tem que fazer com ela? Esvaziar. Tirar de dentro do seu vaso, fazer uma pureza, uma limpeza
espiritual. Tá bom? O Espírito Santo é a fonte que jorra de dentro para fora. Isso quer dizer que Jesus explicando isso para a mulher samaritana, né? Eu tô fazendo uma paráfrase aqui com o jejum. E ela está esperando no poço de Jacó. Jesus explica para ela que aquilo não é um poço, é uma fonte. E ela não entende. E Jesus termina a história dizendo: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede, mas a água que eu der não terá mais sede, porque jorra de dentro para fora. Quer dizer, o poço é captação da água da chuva. Alguém cavou e espera chover. Se não chover, não tem água. Mas a fonte não, ela jorra de baixo para cima. No poço, as coisas vêm e caem dentro, entulha. Na fonte, a própria água faz jogar para fora o que jogaram para dentro. Então, o jejum tem essa função de jogar para fora, descontaminar, tirar. Então, o que você tem que fazer? Acordar na segunda-feira, pela manhã, bem cedinho. Coloca o infeliz do celular para despertar. Esse celular que você fica o tempo todo na rede social aí. Não, irmão, eu nem tenho rede social. Eu quase nem uso. Pega o celular, coloca lá. Arrasta de cima para baixo assim. Coloca em cima assim, saúde digital. Aperta em cima dele para você ver. Ele vai lhe mostrar quantas horas por dia, por semana você fica na frente daquilo. Você fica muito tempo ali, irmão. Muito mais tempo do que com a palavra. Já pensou se você substituir hoje o celular pela palavra? Eu não vivo sem o celular. Irmão, não, ninguém vive sem o celular. Imagine quando não tinha celular, né? Ninguém vivia, né? Todo mundo morreu. Antes do celular não existia ninguém. E no princípio era o celular. E sem o celular, nada do que foi feito se fez. É assim? Meu irmão, tudo isso vai passar. Quem vai ficar é a palavra. Cristo vai ficar. Amém? Então, o que é o jejum é descontaminar. O que você vai fazer? Você vai acordar na segunda-feira pela manhã cedo. E você vai tirar um jejum de 3 horas. Atenção, jejum. É abstenção. O que é se abster? É não comer nada e nem beber nada. Tá? Já vou logo cortar aqui, quebrar aqui um negócio aqui que... Vou arrumar um pepino retado agora aqui. Daniel não jejuou. Eita, e agora doeu, hein? Doeu porque o jejum de Daniel, Daniel, quando ele entra na Babilônia, ele não jejuou, ele trocou de alimento. Não é jejum. Ele tá comendo do mesmo jeito, rapaz. O que ele não quer fazer é comer daquele alimento que foi consagrado aos deuses do Egito. Você tá entendendo? Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar na cozinha comendo do alimento que vem tirado direto da terra, que são as verduras, os legumes, tá? Não os cereais que estão lá no celeiro, que já foi consagrado, que foi a colheita veio de quem? O Deus fulano, do Deus ciclano, do Deus beltrano, da chuva vem de não sei quem. Então, esses alimentos que aparentemente foram jogados para trás, como os legumes e as verduras, ele vai lá e pede para comer justamente aquilo, porque antes de ser consagrado, só mudou de alimento. E a verdura acabou engordando eles mais em 10 dias do que os outros. Por quê? Porque a carne, ela envelhece o corpo. Mas a verdura rejuvenesce. Então, quem come carne, só carne, envelhece mais rápido. Por quê? Porque é um sangue, é um bicho que morreu ali. Você está comendo um defunto. Nunca parou para pensar nisso, né? Você está comendo uma coisa que morreu, irmão. Olha que antropofagia terrível. Mas é isso mesmo. Se espante não, é isso mesmo. Você está comendo um bicho. Mas quando é da terra, o fruto da terra é diferente. Porque aquela fruta, ela vai voltar, volta em nutriente. O bicho quando morre, ele apodrece o ambiente. O ser carnal, quando ele apodrece o ambiente. Uma fruta, quando ela morre, ela nasce outra, porque o fruto, quando ela morre, volta para a terra, vira água, tal, vira sais minerais, nutrientes, e ainda nasce ali, ainda dá mais frutos e continua o ciclo da vida. O bicho não, o bicho quando morre, onde ele morre, apodrece o ambiente, traz doenças, enfim, não era nem esse assunto, mas só para você ter uma ideia do que o jejum de Daniel não é jejum.
tá? O jejum é sem água e sem comida. Por exemplo, no deserto, o povo sempre tem esse debate, né, que Jesus, Jesus jejuou, mas não tomou, ele tomou água porque não é possível um homem continuar, não é possível um homem comum. Mas para Deus, meu irmão, todas as coisas são possíveis. Moisés também passou 40 dias e 40 noites com Deus. Tá certo? Depois de 40 dias, Moisés quando desce, o rosto de Moisés está transfigurado. Você não vê ele dizer assim, estou com fome, eu estou com sede. Não, porque a presença de Deus é alimento. Eita glória, hein? Maravilha, né? Então, é isso. O jejum é para retirar o que foi colocado durante a semana. Então, na segunda-feira, você acorda pela manhã e você começa a conversar com Deus. Cedo. Não, irmão, depois, se eu passar, depois do horário, eu já começo a tremer, porque eu tenho pressão alta, eu tenho não sei o que, eu tenho diabetes, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Olha, se você tem algum problema de saúde, você vai ter que fazer um jejum depois ou diferente do comum. Tá? Eu não vou ser aqui irresponsável dizer para você, não tome o remédio, vai que você empacota. Né? Então você vai ter que buscar uma estratégia aí. Agora jejuar, você vai ter que jejuar, irmão. Porque se o médico chegar hoje para você e dizer, corte tal alimento, você corta na hora. Aí ninguém adoece, ninguém morre, ninguém dá abstinência, ninguém tem pressão alta. O médico disse. E quando o doutor Jesus diz, você acata também? Então, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você acorda pela manhã na segunda-feira, cedo, dobra o seu joelho ao redor da cama. Faça isso, esse passo a passo. Abre a palavra de Deus. Lá vai. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, e você vai abrir os seus olhos diante daquela palavra, vai ler ali por 5 minutos, tá bom? Não precisa mais que isso. Por 5 minutos. Parei no segundo versículo, não interessa. Feche a Bíblia. Não faça a besteira de abrir, Deus fala comigo. Não, não é assim que se trabalha. Isso acontece, mas não é assim que se trabalha. Não é por esse motivo, não é esse momento. Você vai abrir um jejum. Então, como é que você vai abrir esse jejum? Você vai abrir a palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Se você já estava lendo o capítulo 1, então você vai para o 2, o 3 e tal. Dá segmento, tá bom? Mas tô aqui acreditando que do jeito que esse povo é ruim de fazer exercício que eu passo. Então, você vai lá, você abre a palavra, lê por 5 minutos, fecha a Bíblia e ora. Ora mais 2, 3 minutos, não precisa mais que isso não. E qual a sua oração? Você vai conversar com Deus, falar a verdade para Ele. Contar para ele, Senhor, eu sou relaxado, eu não consigo começar e terminar a coisa, eu sou assim, 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 assim. Me ajude e ponto. Agora, neste momento, Senhor, eu estou abrindo um espaço na minha vida para começar uma nova trajetória, sem relaxamento. Sei que vai ser difícil, não vai ser fácil. Não prometo não vacilar, não prometo não cair, não prometo não errar. Não lhe prometo nada, mas eu peço que o Senhor me ajude a me manter firme até o final. E este jejum que eu vou abrir, em primeiro lugar, é para minha saúde espiritual. É que já tá dando aí uns 2, 3 minutos, né, de oração. Eu tô fazendo um modelo, não é para você rezar. É para você ir, entendendo? E você expõe para Deus o que você está falando, o que você está fazendo. E você explica que a sua motivação é a sua vida espiritual.
para que lhe abra o entendimento da palavra, da oração, para que lhe dê prazer o seu dia a dia, para que Deus lhe renove, para que você seja um crente melhor. Veja, não é em prol de alguma coisa, é um jejum seu. E principalmente para que Deus lhe purifique, lhe limpe. Pronto. E você coloca o celular para despertar. E você explica para o papai, para Deus, para nosso Senhor, quanto tempo você vai ficar em jejum. Não vá fazer jejum exorbitante, tá? 3, 4 horas, 5 horas a mais, né? Se já vai fazer 3 horas, não vou fazer até 5, até 6. Depois você começa a desmaiar, dá problema de saúde. Não faça isso. Certo? Primeiro você vai começar aos pouquinhos, abrindo. Você vai perceber o seguinte, que vai lhe dar dor de cabeça. Algumas pessoas vão sentir tontice, porque o corpo está sentindo falta do alimento. Aí surgem os ataques do inimigo, para lhe dar mais emoção, mais vontade de você querer comer. Vai aparecer alguns sintomas no seu corpo, porque o diabo foi o único ser que interviu contra o jejum de Jesus. Não é para você esquecer que Jesus está jejuando no deserto e o sartamote aparece. Então ele aparece justamente porque para interferir no jejum de Jesus. Para quebrar o jejum, para Jesus fazer com que aquelas pedras se transformem em pão. É assim ou não é? Estou mentindo? Não. Então ele vai fazer tudo para você quebrar o jejum. Olha, primeira vez, você tem que fazer o seguinte. Olha, Manoel, meu marido, não é crente. Meus filhos não são crentes, minha mulher não é crente. E o crente de minha casa só sou eu. Ó, faz o seguinte. Senta com ele ou com ela antes do jejum. Preste atenção. Eu já fiz isso, deu certo e dá para você fazer. Na casa onde eu morava, tinha minha irmã e meu irmão que não era cristão. E eu, na época eu não tinha muita sabedoria, mas da minha forma eu expliquei. Olha, eu vou fazer um jejum, o jejum é assim, 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 assim. E é de tal horário até tal horário. Então hoje eu não vou fazer hoje. Mas quando você me vir rejeitando tal alimento, ou quando eu disser assim, hoje não, sabe? Dê essa dica. Quando eu disser assim, hoje não, ou agora não, você já vai saber que eu estou jejuando. É assim que se faz. No dia não. No dia não, porque você aí quebra. Porque você está dando dica ao inimigo. Lembra que o diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. Mas se você cita uma coisa, faz uma coisa, ele já pega. Ele tem os adeptos dele que está ao redor. Então você cria esse sinal. Converse com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Para ficar uma coisa bonita, irmão. O crente tem que ser organizado. Com o seu patrão, não tem problema nenhum. Eu trabalhei numa firma onde o patrão não era crente. E aí quando vinha a quentinha, que ele dizia, aqui irmão, a quentinha. Aí eu dizia assim, deixa aí, que daqui a pouco eu pego. Aí quando foi 2, 3, 4 meses, ele começou a... Aí um dia um rapaz falou assim, rapaz, irmão, você trabalhou até essa hora e não vai comer logo? Aí o próprio encarregado falou assim, esse besta, rapaz, o irmão tá jejuando. Não é, irmão? Mas só que ele não pode dizer. Opa! O próprio ímpio, o cara ímpio, o cachaceiro beberrão, meu irmão, sabia que eu estava jejuando. Porque de me ver sempre, só que eu não podia chegar para ele e falar, olha, eu tô jejuando, não. Mas ele descobriu com o meu jeito, daqui a pouco. Aí o que é que eu fazia? Eu entrava, saía um pouco de onde eles estavam ali, que a gente almoçava. Peão, sabe como é obra, almoçava todo mundo junto. Eu saía um pouco, ia para um lugar mais à parte, com minha bibliazinha pequena
Novo Testamento que eu tinha, não é aquela pequenininha, não, uma maiorzinha. Bíblia de edição de promessas, pequena, de bolso, edição de bolso. Que Bíblia maravilhosa, pequenininha, rapaz, chega a dói. Mas hoje não vende mais, que pena. E, e me ajudou muito aquela Bíblia. Eu ali sentado, conversando com Deus ali, o corpo tremendo, pedindo comida, come, come, come. E eu dizia, não, eu preciso jejuar, eu preciso. E eu lia a palavra do Senhor, e aí quando estava faltando já uns 15, 20 minutos para voltar para o trabalho, era meio-dia, eu já tinha ali conversado com Deus uns 20 minutos, já tinha jejuado de manhã até meio-dia e meio, meio-dia e 40, aí eu comia devagar para não dar problema no estômago, comia e voltava pro trabalho normal. Você tá entendendo? Mas aí eu já tinha dado esta dica. Ele já percebeu nos dias que eu disse, não, daqui a pouco, daqui a pouco. E eu com a Bíblia orando ali, ele viu que eu estava jejuando. E ele respeitou aquela minha decisão. Então, o casal tem que fazer isso, irmão. Marido, mulher, você tem que conversar com sua mulher sobre tudo, irmão. Você que é marido, você que é mulher, eles têm que saber. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo explica que até para você orar, para você se abdicar daquele momento do casal ali, você tem que conversar primeiro com os dois. Os dois têm que conversar primeiro, fazer uma aliança com Deus ali, um acordo, para abrir um jejum e oração. Tá entendendo, irmão? Não é só assim, não. Não é dizer hoje eu não quero, se vire. Negativo. Tem que conversar. Quando é, como é, quais dias são, que horas. Sabe? O casal tem que conversar, mas não é um casal, não. Tá? Então, mas veja bem. Na segunda-feira você faz isso. Conversa com alguém na sua casa. Diga, olha, dia de segunda-feira é dia de jejum. Se vocês quiserem me acompanhar também, fico muito à vontade. Dia de segunda-feira é dia de jejum. E você vai estabelecendo. Aí agora sim. Agora sim entra a questão de propósito. Tá bom? Culto não. Culto você é o propósito em pessoa. É sua obrigação adorar. Mas no jejum você pode estabelecer propósitos que são metas. Olha, eu estou jejuando aqui em prol da minha vida espiritual. Olha, eu estou jejuando aqui em prol de que Deus abra as escrituras para mim. Eu estou jejuando aqui em prol de um vício que eu tenho que eu não consigo largar. É isso que você faz, irmão. Eu estou jejuando aqui hoje é em prol do meu casamento. Hoje é em prol da minha família. Estou jejuando aqui por outra pessoa, que isso pode acontecer. Estou jejuando aqui por um amigo meu que está doente. É assim que se faz. Você fala com Deus. Você estabelece esses propósitos aí. Então você chega lá na segunda-feira de manhã, faz isso que eu estou lhe falando e vai dar tudo certo. Eu acho que mais de 3 horas de jejum não precisa não. Né? Quando eu estiver dando ali 10 horas, 11 horas da manhã, você quebra o jejum, como uma fruta, um lanche. Tá entendendo? Toma aquele café seu. Né? Não vai comer demais não, que senão não adianta. Tem gente que passa a noite toda jejuando, dormindo, jejuando não, dormindo, porque o jejum começa quando você acorda, irmão. Tá? Aquele período de meia-noite até 6 da manhã que você tá dormindo, aqui não vale não. Só vale aquelas horas ali que você tá sofrendo. Entendeu? Doido pra tomar aquele café preto ou com leite. E aí passa alguém dali, oferece um pãozinho com manteiga, você... Eita, e hoje ainda era caseiro. Eita, rapaz. Entendeu, irmão? E esse sofrimento, essa luta ali, diante dos pães, sabe? Lembra de Jesus ali com as pedras ali, o diabo dizendo, não podia ser um pão? Tu é bobo, tu com o poder na mão, rapaz, transforma em pão. Então esse sofrimento aí, então você vai ver que quando você faz o jejum na segunda-feira, você abre a semana top demais, meu irmão, arrebentando com tudo. Sabe? A segunda-feira é o ápice. Sabe? Porque você passou o fim de semana todo ali e tal. Na segunda-feira você abre já com jejum. Pá. Pro da vida espiritual. E deixa ver o que vier. Né? Então aprenda isso. Na segunda, o jejum. Aí tem a programação aqui na sua tela, né? Na terça-feira, no mesmo horário, você começa
a fazer a sua oração, né? Você não vai orar 30 minutos de vez. Se você tiver tempo de orar 30 minutos de vez, né, no almoço ali e tal, você pode fazer. Mas se você não tem, o que você faz? Você pontua. Acordou 10 minutos de oração. Opa, já foi 10. Meio-dia, mais 10. De tarde, mais 10. 30 minutos. Você conversou com Deus 30 minutos, meu irmão. Você já imaginou o que é isso? 30 minutos com Deus por dia. Olha que lindo, que meta maravilhosa. 30 minutos por dia de oração. Sabe? Até virar rotina. Vai chegar na quarta-feira e você vai dizer assim, rapaz, eu vou orar também hoje. Hoje não é dia de oração, não, mas eu vou orar. Quer dizer, aquilo vai ficando comum, normal, não é mecanizado. Você vai se acostumando com a vida de oração. Não é para você pegar um livro da Bíblia e dizer, vou esbagaçar hoje aqui. Não, isso não vai funcionar não, irmão. Primeiro você tem que romper a barreira. O primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? É aquilo virar um costume. O que você vai fazer? Você vai pegar esse papel que você anotou. Atenção, amigos, irmãos e irmãs. Alunos e até você que não é aluno. De repente chegou esse vídeo até você. Eu gosto sempre de fazer o seguinte. Pega um caderno, uma folha. Escreve o que está na tela aí. E você pega e você cola este caderno no lugar mais visível. Olha, por que não vai funcionar no celular? Porque o celular já tem coisa demais. E o que menos você vai fazer é olhar para isso. A não ser que esteja na tela estampado. Como eu sempre deixo no bloco de notas, as coisas que eu vou fazer, eles ficam estampados. Mas nem todo mundo faz isso. Tá vendo? Por exemplo, tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? As aulas para gravar. Aí eu, olha, as aulas que eu assisti, as aulas que eu escutei, quer dizer, está aqui tudo pontuado aqui. As pregações que eu vou fazer, o esboço, as leituras que eu vou fazer, o livro que eu estou escrevendo, sobre o podcast do meu trabalho, tá tudo aqui. Eu vou andando, vou conversando com o papai e ele vai me dizendo e eu vou colocando aqui. Quando eu chego em casa que eu me sento, aí eu passo tudo a limpo. Sabe? Não tem tempo de fazer. Vou fazendo, vai vindo, vai surgindo, vai fazendo. Então você vai fazendo isso. Eu estou organizando aqui para você, né? Quem dera que todo mundo fizesse isso, né? Faça isso na sua igreja, irmão. Você que é pastor, que é pastora. Em vez de fazer aquele relógio de oração que quase ninguém ora, só ora tu, né? Faz um relógio de oração e ligue para a pessoa para tu ver se ele está acordado. Presta atenção no que eu vou lhe perguntar. Será que se todo crente fizesse isso aqui, não teria uma vida melhor? Não é verdade? Pois agora está em suas mãos. Está em suas mãos, está na sua posse, no seu poder, né? Fazer este exercício aqui. Coisa simples, irmão. Vai mudar a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, este jejum de 3 horas. Na terça-feira você vai separar ou esses 30 minutos de vez, ou 2 vezes de 15 minutos, ou 3 vezes de 10 minutos. Mas para você não esquecer, você tem o bendito celular, você coloca para despertar naquele horário. Ainda escreve o nome. Né? Você escreve o nome, olha, jejum. Aí você coloca o tom mais alto possível aí. Se possível for, você pega um corinho desse de fogo, coloca como alarme no celular, depois você vai lá, copia ele e coloca como alarme, né? Como chamada e como alarme, né? E aí quando tocar, você já vai saber que, eita, Deus está me chamando aqui, que é meu compromisso e tal. Você vai saber, né? Irmão Noel, e eu que trabalho num lugar onde não tenho tempo nenhum para orar. Opa, se engana tu, vou lhe dar a dica agora. Vou lhe dar uma dica agora. Eu já fiz isso. Trabalhei num lugar onde eu não podia orar. Não tinha como, não tinha espaço, não tinha lugar. Em São Paulo era uma laje aberta assim. Em Osasco. E em cima, num setor dava, em outro não dava.
e não tinha como orar. O que é que eu fazia? Eu estava ali trabalhando e eu não tinha celular no tempo, e de repente dava o horário lá no rádio, alguma coisa assim. Aí quando eu escutava o horário, eu dizia, tá na hora de eu orar. E o que é que eu fazia? Eu entoava a minha oração. Eu cantava. A minha oração saía em forma de cântico. Quem estava ao meu redor eram todos ímpios. Um ou outro era crente, assim, mas bem de longe. Eles não sabiam que eu estava orando, mas eu estava orando. Então você trabalha aí varrendo a rua, ou num lugar onde, numa caixa econômica, num lugar fechado, numa fábrica, está entendendo? Onde você não pode orar abertamente, ou dobrar o joelho e orar, meu irmão, acabou o pavoro agora. Você vai chegar no meio do povo, você trabalhando mesmo, sem precisar sair do seu setor de trabalho. E você ali mesmo, você vai começar a conversar com o papai, como Ana fazia, budejando, salmodiando, lembrando da leitura que você fez, tentando repetir na mente o que você leu. Eita, eu li aqui o quê? O Tratado de Teófilo, sei lá como é o nome desse cara, rapaz. Mas é isso que a Bíblia diz. Você vai conversando consigo mesmo. Aquilo vai virar uma rotina. De repente você está começando a cantar um hino, que o hino parece com o que você está sentindo no momento. Parece com a sua vida. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E aí a pessoa tá lá pensando que você tá cantando mesmo, né? E você tá aqui, ó. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aí quando termina, você continua. Termina a música, você continua. Senhor, eu queria ser como uma ponte mesmo, Senhor. Ou quem dera que eu fosse uma ponte. Ou um farol que ilumina. Aí você já vai lembrando de outra música e vai colocando pelo meio, em forma de oração, de cântico. Você não vai passar o dia sem orar. Tá certo? Você não vai passar o dia sem orar. Você não vai precisar mentir pra ninguém, enganar ninguém, nem driblar todo mundo, nem sair dali pra poder ir pra um lugar secreto orar. Não! Não é disso que se trata, Mateus capítulo 6. Se trata de você estar orando de forma que quem seja glorificado em sua vida seja Deus, o Espírito Santo. Se naquele momento tiver que ser em meio a uma multidão, mas você estará no seu aposento. O seu aposento vai ser aquele ambiente. Tá? Por isso que a palavra usada ali não é quarto, é aposento. É onde você se aconchega. E nós já moramos no esconderijo do Altíssimo, irmão. Se você for esperar ter um quarto
né? Uma iluminação, uma cama, um tapete, um negócio para você orar, aquele momento, aquela hora. Eita, agora eu cheguei, empolguei. Eita, glória, agora tô com uma sede retada. Agora eu vou orar, vou passar 2 horas aqui de joelho. Ô, meu irmão, você ainda não entendeu que o mundo mudou, não, é? Século XXI, meu irmão. Você mal tem tempo de dar um bom dia a alguém. Você tá entendendo? Só pepino e problema, meu irmão. E o tempo remido, curto. Então você tem que aprender a remir esse tempo, guardar esse tempo. Sabe? Pontuar isso aí. Então, na segunda-feira o jejum, na terça-feira a oração. 30 minutos. Já dei essa dica pra vocês aqui. Na quarta-feira você faz a leitura do capítulo 1 de Lucas. Quer dizer, você termina o que você começou na segunda-feira. Certo? O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Eu falo sempre aqui porque Lucas, né? Porque Lucas é minucioso. É por ali que começa. É ali que está a questão. Muita gente não entende a Bíblia porque ele começa por Gênesis. E Gênesis é um compilado de complicações ali para você se entender. Então Lucas dá todo esse norte, todo esse aparato para você compreender primeiro a pessoa de Cristo e entender que tudo aquilo ali era Cristo. E quando você chega em João, João mata a charada. E no princípio era o verbo era Deus. Quer dizer, ele está explicando Gênesis. Tá bom? Entendeu? Então você vai lendo para frente os evangelhos, que eles já estão explicando o que tem para trás. Quando você for ler Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Samuel, Reis, o que for, você já vai ter compreendido a pessoa de Cristo na história, certo? Então na quinta-feira, ó, isso aqui nunca disseram para você. Quinta-feira é o dia do ócio. O que é ócio? É não fazer nada. Na quinta-feira, você não vai fazer nada. Você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai jejuar, você não vai consagrar, você não vai fazer nada. Aí, mano, na minha igreja tem culto, você vai pro culto. Aí, mano, eu tenho uma oração de tarde, vai pra oração de tarde, mas você não vai fazer nada. O que você vai fazer? Você vai meditar no que aconteceu de segunda até quarta-feira. Você vai refazer os seus passos. Na segunda-feira eu fiz isso, terça-feira eu fiz isso, quarta-feira eu fiz isso. Isso se chama meditar. Tá entendendo? É o dia em que você vai conversar consigo mesmo, com o seu espírito. É aqui que eu preciso melhorar, é aqui que eu pontuo. Oh, rapaz, aqui eu errei, aqui eu vacilei. Planejamento espiritual é isso, irmão. Você tem que tirar o dia do ócio. Tá? O dia de você chegar em casa e o dia de você ficar sem fazer nada. Tá certo? Hoje é o dia do ócio. Hoje é o dia que eu vou sentar aqui pra eu assistir um filme, assistir uma série, pra eu dar um passeio, pra eu ir num cinema, numa coisa, pra eu colocar minha mente no lugar. Não se atarefar de tudo o tempo todo. Não destruir. Você tá entendendo? Muita gente fica depressivo, fica louco, porque só problema por cima de problema. Isso que só tá na igreja o tempo todo, na igreja o tempo todo, na oração o tempo todo, na busca. Quer dizer, ele tá amontoando muita informação sem processar. Tem que ter o dia do ócio. O dia de você sentar ali e dizer, oh, maravilha, o dia bom, rapaz. Tá cheio. Não, as coisas estão lá pra fazer. A pia tá lá, tá cheia. Por exemplo, mas minha esposa nós temos esse tempo. Tem que dizer, deixa essa pia aí. Oxe, vamos lavar só nós 2 pratinhos aqui que nós estamos. Larga o resto aí. Amanhã a gente arruma. E amanhã a gente chega e arruma. É isso. Não. Tem esse dia você tem que ter, irmão. Esse dia de jogar tudo pro ar. Você tem que ter esse momento aí da semana. Se você não fizer isso, meu irmão. Ah, irmão, mas o trabalho não para. Não para mesmo não. Mas naquele dia você não vai pensar em problema. Você não vai pensar em trabalho. Você vai fazendo naturalmente. Um exercício que eu dou é sempre lembrar quem era você e quem é você agora. Então na quinta-feira é o dia de você lembrar assim, ó. De onde foi que Deus te tirou? Tá? Na quinta-feira é a hora de você colocar os hinos que você mais gosta, os hinos antigos, os que lembram de onde você veio, lembrar o dia que você aceitou Jesus, quando você se batizou,
os planos que poderiam ter dado certo, os que deram errado, o que você vai fazer daqui para frente. É o dia de planejar sua vida espiritual, irmão. Se preparando para a sexta-feira. E a sexta-feira é a consagração dos olhos. Na sexta-feira, você vai desimpregnar os seus olhos. O que é isso? Aí agora entra esse cara aqui, ó. Entra esse bicho aqui. Você vai ter que abdicar dele por um determinado tempo. Não tô falando dias, semanas. Eu tô dizendo que você vai cortar o que for desnecessário. Você precisa dele pro trabalho, né? Então o que você faz? Você silencia tudo o que não for o trabalho. Deixa só o grupo do trabalho, ou só a pessoa que você sabe que pode ligar para você e vai lhe complicar. Se ligar e você não atender, deixa só aquele aberto. O restante você veda. Nesse dia você não vai assistir filme, nem série, nem nada. Não, nesse dia não. Consagração dos olhos. O que é consagrar, irmão? Consagrar é não deixar entrar. Neste dia você não vai mandar mensagem para amigo, para colega, você já vai deixar ele bloqueado ali. Só aberto, só para questão do trabalho. Se de repente você tem outro celular, aí você conversa com uma pessoa que for, que você sabe que vai precisar e dizer, olha, hoje eu tô com esse celular aqui, hoje eu tô com esse número aqui, hoje eu só posso atender depois de tal hora. Tá certo? Olha, eu tô fazendo uma manutenção, você não precisa dizer o que é. Estou fazendo uma manutenção. Meu celular vai estar funcionando até tal horário. Vai começar a funcionar de tal horário. Olha, hoje eu estou sem celular. Não precisa dizer por que você está sem celular. Senão você vai quebrar a consagração. Hoje eu estou sem celular. Bota no status assim. Estou sem celular. Volta a funcionar a tal horário. Bota no recado. E sai fora. E você vai sentir falta dele, vontade de pegar no celular, vontade de mexer. E tá, o que será que está acontecendo? Será que mandaram mensagem? E você vai esquecendo aquilo. Vai esquecendo aquilo, vai esquecendo aquilo, vai esquecendo aquilo. Desempregnar seus olhos. Então fazer a consagração dos olhos. Não colocar na sua frente, aquilo que lhe atrapalha. Certo? Consagração dos olhos. Tá certo? Amém ou não amém? Eu não sou seu pastor, não tenho igreja, não estou lhe doutrinando. Eu estou lhe doutrinando no sentido espiritual. Não no sentido bíblico das placas. Não. No sentido espiritual, a Bíblia é uma doutrina. Né? Então você está sendo doutrinado espiritualmente. Não doutrinado pastoralmente, que eu não sou pastor. Tá certo? Mas eu estou aqui tentando ajudar muita gente que está com a vida espiritual defasada. E estou lhe dando a dica aqui já. Então no sábado, né, na sexta-feira vem a consagração. No sábado você retorna à leitura de Lucas. Aí com certeza você, depois de 2 dias lendo, na segunda-feira e na quarta-feira você leu um pouquinho de cada um, você já deve estar no capítulo 2 de Lucas. E aí o que você vai fazer no sábado? No sábado, em vez de você orar, em vez de você jejuar, consagrar, o que você vai fazer? Você vai ler todo o capítulo de Lucas. Então aos sábados você se dedica somente à leitura da palavra. Se você quiser ler 3, 4 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos. Ah não, sábado eu estou folgando, então vou maratonar. É isso. Esse é o objetivo. Tá certo? Até esquecer esse cidadão, a Netflix, as outras coisas. Não é esquecer de vez. É fazer com que aquilo seja a escória, seja o resto. Seja colocado no dia do ócio. Tá certo? No dia do ócio, irmão. Qual é o dia do ócio? Olha, tem jovem que gosta de jogar bola. O dia do ócio dele. Não, hoje eu vou jogar bola. E acabou, e vai jogar tua bola. Lá você... Ah, eu gosto de jogar videogame. Você vai brincar o videogame. É aquele... Você tem que viver aquele momento. Aquele momento é para aquilo. Amanhã, a gente retorna. E já retorna, sabe? Já retorna na sexta-feira consagrando. Quer dizer, retirando aquilo que possivelmente no dia do ócio entrou. É assim que você faz, irmão. Isso é que guiar a vida espiritual. Eu sinto em ver que em muitos lugares, muitas igrejas, os pastores não ensinam isso.
E às vezes eu sei que muitos deles não sabem disso, né? Aí me leva àquela pergunta, dizer assim, como é que ungir uma pessoa assim? Quem ungiu? Né? Quem foi que ungiu? Né? Surge uma, uma charge que eu escutei uma época dessa que é, Dilma Rousseff fez um curso. E aí disseram assim, e como foi que ela passou? Não, porque quem corrigiu a prova foi Lula. Quer dizer, muitos pastores estão assim. Estão se deixando ser ungido, por quê? Porque a pessoa que está ungindo é mais analfabeto biblicamente do que ele. E isso, meu irmão, isso só faz prejudicar as ovelhas. Porque você pergunta um assunto, o pastor não sabe. Você pergunta outro assunto, o pastor não sabe. Os alunos, os servos de Deus que estão naquela igreja, merecem o melhor. Merece que o pastor entenda da Bíblia, conheça a Bíblia. Pastor tem que conhecer a palavra, meu irmão. Não tem conversa fiada, não. A única coisa que Jesus mandou fazer foi ensinar, fazer discípulo, pregar a todas as nações. E esta palavra pregai, ide e pregai, é o fazer o que, irmão? É dizer Jesus te ama só? Não, é explicar por que Jesus ama. É conhecer o básico da Bíblia, o mínimo da Bíblia. E o que eu estou dando para vocês aqui, isso é para ser dado no primeiro dia da abertura da igreja. Já abriu sua igreja, pronto, agora o que nós vamos fazer? Aqui está a preparação semanal. E com essa preparação semanal, olha, eu fiz essa ordem aqui para vocês, mas vocês podem inverterem aí, pontuarem, fazer outra coisa a mais. Eu espero que vocês façam isso. Tá certo? Ou se quiser botar aí sexta-feira, sexta e sábado de consagração, ou ler 4 capítulos no sábado, ou o dia do ócio ser o domingo, isso aí é com vocês e Deus. Eu estou dando aqui uma dica para vocês, como vocês mantêm a chama acesa. Certo? E no domingo, você sabe, tem os trabalhos na igreja, você não pode perder os trabalhos da igreja. Escola bíblica, evangelismo, o que tiver, irmão. Caia para dentro. Ah, não, só tem 2 pessoas que vão estar lá dentro. Eita, opa, o terceiro sou eu. É assim. Certo, irmão? Então espero que vocês tenham gostado desta aula. E na próxima a gente fala um pouco mais sobre outros assuntos, para que não fique muito grande, né? E eu dar também um espaço a vocês aí de uns dias para poder digerir, mastigar. Eu espero ver todo mundo fazendo este exercício aí, hein?